Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Samir, sou servo de Deus na paróquia Nossa Senhora Aparecida, diocese de Campo Limpo, São Paulo capital, e o Senhor hoje tem alguma mensagem para mim e para você. Meu querido, minha querida, nós temos vivido dias muito difíceis. A humanidade toda tem vivido dias de ansiedade, de desesperança, de depressão, e nós temos visto isso acontecendo na nossa família, na nossa sociedade, nos nossos locais de trabalho. Mas hoje eu estou aqui para lembrar a você que o Deus que nós servimos é maior que tudo isso. Nós não podemos nos esquecer desse Deus que nós professamos, desse Deus que nós servimos, que Ele é Senhor de todas essas situações. E olha o que Ele tem a dizer para mim e para você no dia de hoje. Se você tiver com a sua Bíblia aí, tome comigo Isaías 43, de 1 a 5. Profeta Isaías 43, de 1 a 5. Deus vai restaurar Israel, sua testemunha. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou Jacó e que te formou Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. E se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dou o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sabá em compensação. Porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois eu estou contigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu querido, minha querida, essa é uma verdadeira declaração de amor a Deus por mim e por você e por toda a humanidade. Como é maravilhoso nos dias de hoje, de tanta ansiedade, de tanta desesperança, de tanta morte, de tanta descrença, ouvir essa declaração de amor do Senhor. Onde ele diz, inicialmente, aqui no versículo 1, não temas, pois eu te resgato. Não temer, não ter medo. A gente sabe que o medo é um sentimento humano de autoproteção. A gente se protege tendo medo. Imagina você e eu se nós não tivéssemos medo de cobra. Nós seremos facilmente picados pela cobra. Então o medo também tem uma função protetora do ser humano. Mas o medo, ele não pode sobressair a nossa fé. Nós não podemos deixar o medo ser maior do que a nossa fé. Nós não podemos ser vencidos pelo nosso medo. Qualquer que seja o medo. Qual é o meu, qual é o teu medo? É medo da morte? É medo da doença? É medo do quê? É medo do desemprego? Da falta de dinheiro? Nós temos que lembrar que o Deus que nós servimos, o Deus que nós professamos, precisa ser maior do que o nosso medo. Foi assim quando o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe do Salvador. Algo que inicialmente ele falou, naquela saudação não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E Deus diz isso para mim e para você hoje. Não temas, porque nós encontramos graça diante de Deus. Deus olhou para nós e nos amou, nos formou e nos aceita. Então tome posse disso hoje. A tua e a minha esperança estão nesse Deus que nos faz vencer o medo. E como Maria venceu o temor, como os discípulos venceram o temor lá em Pentecostes, eles venceram o medo através do Espírito Santo. Maria ficou cheia do Espírito Santo, venceu o temor e aí ela engravidou. Ela pôde trazer ao mundo o Salvador. Os discípulos de Jesus estavam com medo de serem mortos como Jesus, logo depois de Jesus ter sido crucificado, e veio sobre eles um tempo depois o Espírito Santo e tirou todo o medo deles, e eles saíram daquele lugar e começaram a pregar a palavra de Deus, a mostrar a esperança. Então a nossa esperança está em Deus. Vencer o nosso medo significa proclamar o nosso Deus como o Rei da nossa vida.
E o Senhor, ele ainda diz, no versículo 2, se tiveres de atravessar a água, estarei contigo. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás. Qual é a água que tenta te submergir? Qual é o fogo que tenta te queimar? Proclame o Senhor na sua vida como Deus e Salvador teu e da tua família, e você não será submergido pelas águas, você não será queimado pelo fogo, qualquer que seja o fogo. E eu digo, meu irmão, minha irmã, nós, cristãos católicos, nós precisamos orar muito pela nossa igreja. Porque há um sentimento de desesperança, há um cisma, uma divisão pairando sobre nós católicos. Nós temos visto, infelizmente, nos últimos dias, tantos e tantos irmãos publicando notícias falsas a respeito da nossa igreja. Nós temos visto tantos irmãos e irmãs se deixando dividir pelas armadilhas do inimigo, falando mal de padres, de bispos, da CNBB, criticando as ações da igreja. Nós, cristãos católicos, precisamos nos levantar contra esse cisma, nós precisamos nos levantar contra essa divisão e orar. Mais do que publicar notícias falsas e murmurar contra a igreja, nós precisamos nos levantar em oração pela nossa igreja, pelos nossos padres, pelos nossos bispos, pelos nossos grupos de oração. Levante-se em oração, a esperança está em Deus e não naquele que divide. E eu convido você a, tomando posse dessa palavra, dessa declaração de amor linda que o Senhor faz para nós. No versículo 4, és precioso aos meus olhos, eu te aprecio e te amo. Eu convido você a tomar posse disso. Se você puder fechar os teus olhos, se colocar em oração com a mão no teu coração. Agora oremos. Primeiro pedindo para que o Senhor tire todo o temor do nosso coração. Se você puder, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e eu te peço nesse momento, Pai, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor toque em toda a humanidade temerosa, com medo da doença, da morte, do desemprego. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor envie o teu Espírito Santo da mesma forma, com o mesmo poder que enviaste em Pentecostes, e os discípulos saíram proclamando a esperança. Envie também sobre nós o teu Espírito, o Espírito Santo que dá força, o Espírito Santo que tira o medo, o Espírito que fez Maria gerar Jesus, que esse mesmo Espírito venha agora sobre nós. E nós pedimos também, Senhor, que o Senhor possa, nesse instante, abençoar a tua igreja. Pedimos a intercessão de São José, patrono da igreja, este ano que nós estamos juntos, orando com São José, para que São José passe na frente, que ele vá intercedendo por nós, por nossas famílias, pela nossa igreja, para que São José interceda para que não haja um cisma, uma divisão na nossa igreja, para que sejamos um com o Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor. Eu vou repetir para finalizarmos esse momento de oração. És precioso aos meus olhos, eu te aprecio e te amo. É esse o recado de Deus para mim e para você. Nós permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.